O processo de habilitação. O candidato à obtenção da autorização para conduzir ciclomotores, ACC, ou Carteira Nacional de Habilitação, CNH, solicitará a abertura do processo junto ao órgão executivo de trânsito de seu domicílio. Os pré-requisitos são ser penalmente imputável, que possa ser processado na forma da lei, ser alfabetizado, saber ler e escrever, possuir documentos de identidade e CPF. Não poderá se habilitar quem estiver sob o efeito de condenação penal por delito de trânsito. Após inscrito no órgão de trânsito, o candidato será submetido aos seguintes exames: médico, verificação de seu estado de saúde e de visão, se há necessidade de lentes corretoras ou se o candidato possui visão monocular. O psicotécnico, avaliação das condições psicológicas, personalidade, coordenação motora, atenção e emoção, ou seja, a ansiedade somada à excitabilidade. Teórico-técnico, prova escrita de conhecimentos sobre trânsito, ministrado por Centro de Formação de Condutores, em curso com carga mínima de 45 horas. Prática de direção. O candidato à habilitação terá de comprovar a frequência mínima de 20 horas aula com instrutor credenciado. Para a adição ou mudança de categoria, serão necessárias 15 horas aula. O portador de deficiência física deverá ser examinado por junta médica e sua prova de direção veicular será considerada especializada. Sendo considerado apto a dirigir, deverá ter um veículo adaptado para sua deficiência. As categorias de habilitação. A categoria A habilita o condutor a dirigir veículos automotores ou elétricos de 2 ou 3 rodas, com ou sem o carro lateral. A aprendizagem e o exame para obtenção da ACC deverão ser realizados em veículos de 2 rodas, classificados como ciclomotor. Para as categorias A e ACC, a prática de direção deverá ser realizada em motopista, até que o candidato possua domínio do veículo. O exame também será realizado na motopista. Categoria B. Veículos com lotação de até 8 lugares além do condutor, cujo peso bruto total não exceda 3.500 kg. Inclui-se nessa categoria a combinação de unidade acoplada, reboque, semi-reboque ou articulada, desde que não exceda a lotação e a capacidade de peso para a categoria. Categoria C. Todos os veículos utilizados em transporte de cargas cujo peso bruto total exceda 3.500 kg, caminhões, tratores, máquinas agrícolas e de movimentação de cargas. Combinação de veículos em que a unidade acoplada, reboque, semi-reboque ou articulada não exceda a 6.000 kg de peso bruto total. Categoria D. Veículos utilizados no transporte de passageiros cuja lotação exceda 8 lugares. Ônibus com qualquer capacidade de assento. Categoria E. Habilita a condução de veículos com qualquer capacidade de assentos e qualquer capacidade de carga, incluindo os que se movem através de articulações. Prazos para adição ou mudança de categoria. A inclusão de categoria A, B ou ACC poderá ser realizada a qualquer tempo. O candidato à adição ou mudança de categoria terá de comprovar a presença mínima de 15 horas aula com instrutor credenciado. De B para C, após 1 ano. De B para D, após 2 anos, e o candidato terá que ter 21 anos de idade. De C para D, 1 ano. De C para E, também após 1 ano. De D para E, a qualquer tempo.
O candidato reprovado nos exames teórico-técnico ou de direção veicular só poderá realizar novos exames decorridos 15 dias. Em caso de aprovação no exame teórico-técnico, será emitida LADV, licença de aprendizagem de direção veicular, válida pelo prazo de 1 ano. Se o candidato for encontrado dirigindo sem a presença do instrutor, a LADV será suspensa por 6 meses. Aprovado no curso de direção veicular, o candidato receberá inicialmente a PPD, permissão para dirigir, correspondente à categoria A ou B, com validade para 1 ano. A habilitação definitiva, CNH, será conferida ao portador da PPD, que ao término de 1 ano não tenha cometido nenhuma infração de natureza gravíssima ou grave ou 2 infrações médias. Para conduzir veículos de transporte escolar, é necessário ser habilitado nas categorias D ou E, ser julgado apto em exame psicológico e ter aprovação em curso de transporte de pessoas. Para pleitear essa categoria, o candidato não poderá ter cometido infrações gravíssima, grave ou 2 infrações médias nos últimos 12 meses. O veículo de transporte escolar deverá ter cintos de segurança em todos os assentos, tacógrafos, faixa amarela de 40 centímetros, pintada ao longo da carroceria e será submetido semestralmente à inspeção de segurança veicular. Para transportar produtos perigosos, o condutor deverá apresentar as categorias B, C, D ou E, apresentar o certificado de conclusão do curso MOP, movimentação de produtos especiais e ser maior de 21 anos. A renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Até completar 65 anos, será de 5 em 5 anos. Após 65 anos, será de 3 em 3 anos, ou ainda a critério médico. A PPD e CNH são documentos de porte obrigatório, portanto não vale sua cópia fotostática ou fotocópia. Estes documentos podem ser plastificados desde que a embalagem não seja colante. A cassação da PPD ocorrerá ao término de 1 ano, caso o condutor tenha cometido uma infração de natureza gravíssima, grave ou ser reincidente em infrações média, garantida ampla defesa em processo administrativo. A cassação da CNH poderá ocorrer também, entre outros motivos, por delito de trânsito, garantindo ao infrator ampla defesa em processo administrativo. Cassada a permissão, o infrator terá que recomeçar todo o processo de habilitação novamente, podendo fazê-lo imediatamente. Cassada a CNH, a autoridade judiciária comunicará primeiro ao CONTRAN e em seguida ao órgão de trânsito, onde o indiciado ou réu for domiciliado ou residente. Decorridos 2 anos da cassação, o infrator poderá se reabilitar submetendo-se a todos os exames novamente. A renovação do exame de sanidade física e mental obedecerá aos seguintes prazos: A. De 5 em 5 anos até completar 65 anos. B. De 3 em 3 anos após completar 65 anos. C. A critério médico. D. Todas as afirmativas estão corretas. Penalidade aplicada ao candidato encontrado dirigindo sem a companhia do instrutor: A. Suspensão da LADV por 6 meses. B. Suspensão do direito de dirigir. C. Suspensão da LADV. D. Cassação da LADV. É falso afirmar que o candidato à habilitação é uma pessoa que: A. Pode ser responsabilizada penalmente. B. Sabe ler e escrever. C. Tem ensino fundamental. D. Possui documento de identidade.
Para a categoria C, o candidato deverá apresentar um veículo com capacidade mínima de A. 12.000 kg de peso bruto total. B. 10.000 kg de peso bruto total. C. 6.000 kg de peso bruto total. D. Nenhuma das alternativas anteriores. A obtenção da ACC obedecerá às mesmas normas para as categorias A. Categoria B. B. Categorias D e C. C. Categoria A. D. Categoria A, B e AB. Qual é a prova considerada especializada? A. A do candidato religioso. B. A do candidato com deficiência auditiva. C. A do portador de deficiência física. D. A do candidato que fica nervoso ao fazer o exame. No exame de direção veicular deverá ser cumprida a carga horária mínima de A. 20 horas. B. 30 horas. C. 15 horas. D. 10 horas. A idade mínima para conduzir um veículo automotor com capacidade acima de 20 passageiros é A. 20 anos, B. 21 anos, C. 18 anos, D. 19 anos. Ao candidato aprovado na primeira habilitação será conferida A. A CNH categoria B. B. A CNH categoria A. C. A permissão para dirigir com validade de 1 ano. D. A LADV. O condutor habilitado na categoria A pode conduzir A. Motocicletas até 125 cilindradas. B. Veículos de 2 ou 3 rodas. C. Motocicletas com no mínimo 125 cilindradas. D. Veículos motorizados.